Fala, gente! Muito bom dia, muito bom dia. Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo em mais um devocional, um momento de aprendizado sobre como usar a fé e o quão é importante aprender a linguagem da fé. A fé tem uma linguagem e talvez ninguém te ensinou sobre essa linguagem. E nós estamos aqui para poder compartilhar o que é essa linguagem da fé. Nós precisamos de sabedoria para conhecer e principalmente para praticar essa linguagem de fé. Então, quando eu desejo me comunicar, por exemplo, com o Dani Nakamura, imaginando que o Dani Nakamura, muito bom dia, é um japonês, ele fala o idioma dele e eu falo o meu. Se a gente não tiver uma linguagem em comum, essa comunicação não flui. O Dani Nakamura mora no Japão e só fala japonês. E eu moro no Brasil e só falo português. Como é que eu vou me comunicar com ele? Por mímica? Pode até ser. Por gesto? Pode até ser. Mas sempre vai ficar limitante. É ou não é? Sempre vai ficar limitante. Então, mas quando nós falamos o mesmo idioma, ou seja, quando a gente tem a mesma linguagem, a comunicação, flui. A comunicação, ela acontece. É assim com Deus. É assim com Deus. E o manual para essa linguagem está aqui. É a palavra dele. Por isso mesmo que chama palavra. A voz de Deus está escrita. E Ele conduz a gente através do Espírito dele. Então, seja bem-vindo, vocês que estão chegando aí. Desculpa o atraso, gente. A gente está, né, com a nossa RN, né? RN em casa. Então, cada minuto é um show. Cada minuto é um minuto. Então, não deu pra gente entrar aí. Vai ser nesse início. Betininha tá com 19 dias. Acho que 19 dias de idade. Não necessariamente a gente vai conseguir entrar sempre no horário certinho, tá bom? Mas eu sei que a família JC compreende. E quem não puder assistir no ao vivo, vai pro gravado. Amém? Então pega a sua Bíblia aí, já vamos pra palavra, que foi para isso que eu vim aqui. Vamos pra palavra. Eu espero muito que você tenha sido abençoado nos devocionais de sábado e domingo a respeito da oração do Pai Nosso. Espero muito mesmo. Minha oração é que todos tenham sido abençoados e que algo novo tenha surgido dentro de você e que gere comportamento novo. Que gere comportamento novo. Isso é fé. Vai no livro de Tiago, por favor. Lá no finalzinho da Bíblia, a carta de Tiago, um dos discípulos próximos de Jesus, fazia parte da equipe. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8. Como saber a linguagem da fé? Como saber a linguagem de Deus? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como saber a linguagem de Deus? Se você não tem essa dúvida, há um grande problema aí. Por quê? Porque esse Deus, ele fala. Esse Deus, ele vive. Ele é seu Pai. E ele ama se comunicar com você, ama ter intimidade com você, ama ter comunhão com você. Então, se ele é uma pessoa e eu e você somos uma pessoa, precisa ter uma linguagem de comunicação. Senão não tem, senão não flui, senão não acontece. Amém? Então, eu não sei o que você está precisando no dia de hoje. Talvez até eu gostaria que você trouxesse para a sua consciência agora as suas dúvidas da semana. Que você trouxesse os seus medos da semana. Que você trouxesse agora para a sua consciência as suas preocupações. E colocasse na mesa. Porque quando você se senta para ouvir a palavra de Deus, é como você sentar à mesa de Cristo Jesus. E Ele pede para você colocar na mesa. E Ele vai te dar a resposta nessa palavra de hoje. Amém? Então, Espírito Santo, o meu pedido é que o Senhor fale com cada um aqui.
Cada palavra que sair da minha boca, eu creio que já está sendo o Senhor falando com todo o povo. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez. Gratidão pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra. Mas por favor, Jesus, faz a diferença. Faz acontecer, Jesus. Ainda que essa pessoa resista, dê a sabedoria para essa mulher, para esse homem, para que ela veja aquilo que ela não está vendo e seja despertada em mais um dia para esta fé. Em nome de Jesus, amém. Que o reino de Deus seja o reino da sua semana e que o reino das dúvidas não reine sobre a sua semana. Que o reino dos medos, das preocupações e das angústias não domine a sua semana. Não reine sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos embora. Palominha, Lumayuma, Kênia, Fefe Lanzarra, Juju Correale, Palominha, já falei, Letícia, Mari, Flávia, hoje tem encontro dos Colados na Videira, família JC, às 19h30. Todos estão convidados, eu vou estar junto com vocês agora, de volta. Todas as segundas, às 19h30. Quem tem fome, quem tem sede, quem tem necessidade de ouvir mais de Deus, vem. E é bom que a gente se olhe nos olhos, aprende, compartilha dificuldade, compartilha testemunho, é engajado pelo testemunho que o próximo está compartilhando. Ou seja, o que Deus está fazendo na vida de alguém aqui é capaz de fazer na sua vida, porque não faz diferença entre pessoas. Então é necessário que a gente escute testemunho para nos encorajar. Se Deus fez lá, vai fazer aqui também. Diz assim a palavra. Meus irmãos, Tiago escrevendo. O título seria Os Benefícios das Provações. Oxe, qual é o benefício de passar por uma provação? Você vai ler agora. Por isso que é importante, já aqui de cara, entender. Vocês estão entendendo aqui, gente? Entender que há uma linguagem com Deus, uma linguagem de fé. Porque na linguagem humana não tem benefício nenhum passar por provação. Qual é o benefício de passar por aprovação para uma pessoa, para um ser humano, que nem autoconhecimento tem? Que tem uma visão limitada. Me coloco na linha de frente. Ninguém quer passar por provação, mas Deus está falando, há benefícios por passar por provação. Agora a diferença é, você vai passar sozinha na provação ou você quer passar com o Nazareno que diz, eu sou o caminho e caminho junto com você. Ando junto com você. Essa é a diferença. Então Tiago, que caminhou com Jesus, disse, meus irmãos, e é como ele falando aqui conosco, isso aqui é vivo, gente. Isso aqui é vivo. Meus irmãos, minhas irmãs, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Mano, quanto aprendizado tem aqui, provavelmente, Shalom Adonai, provavelmente a gente vai ter que continuar isso. Eu tenho horário também, assim como você, à noite no Zoom, porque é uma riqueza absurda o que está escrito aqui. Centenas de aprendizados tem só nessa palavra que nós lemos. A grande questão é que esse versículo, inclusive, ele é muito conhecido, viu, Bruna? Por do tipo assim, eu preciso de sabedoria. Aí muita gente pode falar para você, peça para Deus.
Aí você vai dizer assim, mas Deus dá sabedoria? A pessoa vai dizer para você, dá. Olha lá o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus e Ele dará a você com generosidade, sem fazer diferença entre pessoas. Ele dá para você, peça para Deus que Ele vai te dar. Agora presta atenção, qual é a sabedoria que Deus está falando que Ele vai dar? Porque nós seres humanos, principalmente quando a gente não nasceu de novo em Cristo Jesus, ou seja, a partir do momento que você está no início da caminhada de fé, ou seja, você ainda não recebeu a plenitude do Espírito Santo, que eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai para a oração, que é uma conversa com Deus, e fala, Deus, eu quero sabedoria para ficar com aquela mulher, eu quero sabedoria para poder casar com aquele homem. Ou seja, você está entrando na presença de Deus e está falando que você quer aquele homem. Você está entrando na presença de Deus e falando, Senhor, eu quero aquele emprego. Senhor, eu quero Deus, eu quero sabedoria para comprar esta casa. Só que muitas vezes eu sou novinho na fé, viu? Só para você saber, para mim é novinho. Comecei a ouvir a palavra de Deus em 2012. Na verdade, desde a infância, indo na igreja com a minha mãe, mas eu não tenho muitas memórias. Mas em 2012 eu comecei a ir por livre e espontânea vontade, mas somente em 2018 eu nasci de novo em Cristo Jesus. Então eu vim. Eu já aprendi algumas coisinhas desde 2018 até aqui. Muitas vezes a gente vai falar com Deus, até de uma certa forma acreditando que Ele dá sabedoria, e pede para Ele aquilo que Ele não quer dar. Chega para orar, chega para conversar com Deus e já crava para Ele o que é que Ele tem que responder. Rapaz, essa eu aprendi com o Ivanildo. Ivanildo disse assim para mim. Ivanildo era o piscineiro lá da CM, controlava quem entrava ou saía da piscina. É o seguinte, Deus é Deus, filho. Esse Deus é Deus, filho, eu nunca esqueço. Ô Bruno, Deus é Deus, filho. Como é que você vai chegar e você... Até uma coisa, ele também me ensinava assim, ô Bruno, não fica jurando por Deus não. Deus é Deus, filho. Não, eu juro por Deus que eu não fiz tal coisa. Como eu era um perfeito mentiroso, eu dizia isso. Eu juro por Deus. Hã? Jura por Deus? Quem é você, filho, para jurar por Deus, Criador de todas as coisas? Jure não. Aliás, tem um versículo na Bíblia que fala para não jurar por Deus. Então, pensa agora. Você tem algumas vontades essa semana. Você tem alguns desejos para essa semana. Será que essa vontade, esse desejo, é um desejo que Deus quer te dar? Essa é a primeira pergunta. Oi. Será? Não, mas esse bichinho não faz nada não, deixa ele aí. Ele não faz nada não. A Bruna tá mandando matar um bichinho aqui. Vocês estão dentro da minha casa é desse tamanho. Minha filha tá dormindo aqui, minha esposa tá aqui tomando um cafezinho comigo. E nós vamos fluir aqui nesse espírito. Então qual é a sua vontade para essa semana? Muitas vezes a sua vontade não é a vontade de Deus. Sabia disso? Por isso que é importante a gente realmente ter o conhecimento bíblico. Porque, presta atenção, se a gente lê versículos de forma isolada, se eu pego um versículo e encaixo ele do jeito que eu quiser, a gente pode correr um sério risco. Porque, vou dizer de novo, muita gente pode te ensinar falando que, olha, é só você pedir sabedoria para Deus que Ele vai te dar. Aí você sai pedindo sabedoria para Deus de acordo com a sua vontade e não com a vontade dele. Então a sabedoria que Deus está falando aqui é buscar conhecer a sabedoria de Deus. Buscar conhecer a vontade de Deus. Ter sabedoria e buscar essa sabedoria em Deus é buscar. Eu vou dizer por quê para você, biblicamente. Por que eu tenho que buscar saber a vontade de Deus? Porque esse é um princípio da sabedoria. Então quando o Tiago está escrevendo aqui, ele não está escrevendo de uma forma solta. Ele está falando primeiro das provações. Então eu não sei se você está entendendo. Quem está entendendo, manda um checked aí. Quem é novo aqui, um beijo no seu coração. E checked assim, tá feito, entendi. Jesus Cristo na cruz falou, tá consumado, tá feito.
Tudo que eu vim fazer na terra está feito, está entregue para todos aqueles que desejarem, todos aqueles que quererem, todos aqueles que crê, está entregue, está na mesa. Olha lá, olha o Jefferson Manuel, um beijo no seu coração, papai. Ô Jefferson, como é que tá lá, mano? Nasceu? Então, avalia. A própria sabedoria de Deus faz você avaliar. Puta, é verdade, cara. Eu tô insistindo com Deus aqui que eu quero um carro XPTO. E eu tô falando eu. Claro, a gente é filho, a gente pode pedir pra Deus. Mas eu creio que o Espírito tá falando com pessoas nessa sala que estão sendo despertadas. Do tipo assim, cara, é verdade. Eu tô querendo que seja feita a minha vontade e não a dele. Por isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso, e foi uma bênção, sábado e domingo, a gente mergulhando na oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Salomão, em Provérbios capítulo 9, versículo 10, disse assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, vírgula, o Senhor. Então ele não fala de qualquer Deus, ele diz do o Senhor. Isso antes de Jesus foi escrito, declarado, manifestado na terra. Para ser sábio, o princípio da sabedoria, para ser sábio, a primeira coisa que você precisa saber é ser temente a Deus. Mano, tudo que eu mais era, até 2018, era um homem que acreditava em Deus, que ia na igreja para pedir oração, e depois que minha vida era resolvida eu vazava. E eu não temia a Deus coisa nenhuma, eu só queria que fosse feita a minha vontade na terra. É isso aí. E é assim com milhões de pessoas, a gente aprendeu assim. Você tem que entender uma coisa, que também você, se você estiver nesse status, glória a Deus, porque Ele te trouxe até aqui e está falando com você, o seu Pai que estás nos céus. Que bom, que bom. E nós seres humanos aprendemos a construir nossa vida desta maneira, seja feita a nossa vontade e não a dele. Ué. Por isso que muitos casamentos terminam. Por isso que muitos casamentos são destrambelho. Por quê? É tudo feito de acordo com a nossa vontade. As escolhas. Livre-arbítrio, não é? Mano, essa é a nossa geração que vai clamar, querer conhecer a sabedoria de Deus, que é igual. Eu quero saber a vontade de Deus sobre a minha vida e eu vou batalhar de todas as maneiras para saber qual é a vontade de Deus sobre a minha vida. Todo dia. Esse é meu foco. Mano, se você for hoje para esse status e caminhar em 2022 neste status, mano, bota aí no status do Instagram. Meu lifestyle, meu hábito é saber a vontade de Deus todo dia. Até porque para você saber a vontade de Deus não é só no domingo, né? Não é só na terça. Não é só um dia. Não é a cada 15 dias. Não é a cada um mês. Não é um bet que roda semestral aí no seu banco. É uma parada diária. Se eu, Bruno, só posso falar por mim, não posso falar por você, eu acordar e não perguntar qual que é a vontade dele, não colocar pra ele as minhas angústias na mesa. Oxe, todo dia eu tenho que fazer isso aí. Quase todo dia eu tenho angústia que tá querendo vir me pegar. São tentações. E eu tenho que colocar na mesa. Então não se cobre se você está sendo tentada por angústias, medos, preocupações. Se você se cobra, significa que você está sendo dominada por isso. E próprio Tiago escreveu: quem duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O vento do medo te domina. A onda das preocupações, da ansiedade te domina. Então vai vendo. Eu creio que Deus já abriu a sua mente para que você entenda que é por motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações. Aí eu vou te contar uma história para a gente ir caminhando pro fim. Lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o pai da fé, considerado o pai da fé, Abraão, um ser humano que quis fazer a vontade de Deus e de fato fez, mas também um ser humano que falhou
que teve falhas no meio do caminho, mas Deus conhece o coração. Só Deus conhece o coração. Deus chegou para esse homem. Vou relembrar para quem não conhece a história dele. Quem conhece, vamos só relembrar, mas quem não conhece, está conhecendo agora. Deus chamou um homem que não acreditava nesse Deus do Senhor, que não tinha temor a esse Deus do Senhor, escrito por Salomão. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Provérbios 9:10. Deus chamou e falou assim: ô Abraão, larga sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. A sua descendência será uma grande nação, Israel. Abraão fez a vontade de Deus, largou toda a parentela, levou apenas um parente, chamado Ló, mas eu não vou entrar nessa história. Ele teve consequências por ele levar o parente dele chamado Ló. Mas tudo bem, ele pegou a sua esposa como Deus mandou e saiu da cidade dele, que chamava Ur, saiu e fez a vontade de Deus. E talvez quase 100% dessa sala queira fazer a vontade de Deus. Só que na hora que passa pela aprovação, para. Na hora que passa pela aprovação, não tem alegria. Ô Bruno, mas como é que eu vou ter alegria no meio da aprovação? É porque a alegria do Senhor Jesus é diferente dessa alegria que você está pensando que é a emoção humana. A alegria é uma emoção humana. A ciência mostra isso. A inteligência emocional estuda a alegria, que é uma das emoções. Mas não é essa alegria. É na hora que... O que é essa alegria que Tiago está falando? Os primeiros 5 dias da Betina.